Olá, tudo bem com você? Aqui, professor Tiago Meneghel, professor de administração do Campus Lages do Instituto Federal de Santa Catarina. Na videoaula passada, nós começamos a falar sobre o que é turismo. E nesta videoaula, nós vamos tratar sobre o mercado turístico. Na verdade, vamos começar a falar sobre o mercado turístico a partir da oferta. O que é a oferta? Quais são as características do que é ofertado no mercado turístico? Para falar sobre isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Na videoaula passada, então, nós falamos sobre o que é turismo. Nós vimos o conceito da OMT, da Organização Mundial do Turismo, que fala que o turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, de negócios ou outras finalidades. Bom, e nesta videoaula nós vamos começar a falar sobre o mercado turístico. Primeiramente sobre a oferta. A oferta no mercado turístico se dá por três categorias principais que nós temos que entender: o atrativo turístico, os serviços e equipamentos que dão suporte ao turista e a infraestrutura de apoio ao turista. Então, nós vamos ver cada um desse elemento. Começando pelo atrativo turístico, que é aquilo que é aquilo que mais vem à nossa mente quando a gente fala de turismo ou de produto turístico. Bom, o atrativo turístico é entendido como todo lugar, um objeto, um acontecimento de interesse turístico que motiva, preste atenção nessa palavra, motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los. Podem ser naturais, por exemplo, quedas de água, uma cachoeira, um grande fluxo de água, praias, montanhas. Podem ser atrativos históricos, culturais, igrejas, esculturas. Podem ser manifestações e usos tradicionais e populares. Você vai até o Japão para conhecer a cultura daquele país, Podem ser realizações técnicas, científicas, congressos. Podem ser outros acontecimentos, eventos que sejam programados e por aí vai. Vamos ver isso um pouco melhor. É bastante importante entender esse conceito do atrativo turístico. Por quê? Porque é o atrativo que faz com que as pessoas se desloquem de um lugar até o outro. Vou dar um exemplo. Uma pessoa se desloca aqui de Lages para conhecer as cataratas lá em Foz do Iguaçu. Ela vai pagar combustível nos postos de gasolina, ela vai pagar pedágio, ela vai pagar diária de hotel, ela vai pagar para almoçar, jantar em um determinado restaurante, ela vai pagar o ingresso para adentrar lá ao Parque Nacional, tanto no Brasil como na Argentina, e conhecer as cataratas. Percebam que ela consumiu diversos produtos.
ela adquiriu, ela foi consumidora, né? Ela foi demandante de diversos produtos. Mas qual é o atrativo? Isso precisa estar claro. O atrativo não é o hotel. Ela não saiu de Lages com o objetivo, eu tenho como sonho dormir no hotel em Foz do Iguaçu. E foi lá, dormiu no hotel e voltou para casa. Não. O atrativo eram as cataratas. Mas pode ser que uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de um determinado tipo de comida e tal, se desloque até um determinado local para ir num determinado restaurante. Você pode sair aqui, por exemplo, de Lages e ir até Nova Veneza, lá próximo a Criciúma, enfim, para ir a um determinado restaurante. Aí, nesse caso, o atrativo é o restaurante. Pode, por exemplo, existir alguém que tenha como sonho ir no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, um hotel muito famoso. Nesse caso, o hotel é o atrativo. Aqui mesmo em Lages, alguém pode vir para se hospedar na pousada rural do Sesc ou no Boqueirão. E esse é o atrativo. Então, não tem como nós afirmarmos que o hotel é ou não é o atrativo. O restaurante é ou não é atrativo. A cascata é ou não é atrativo. Em alguns momentos é. A pessoa que foi até Foz do Iguaçu, o hotel não era o atrativo era as cascatas. Mas, no caso da pessoa que veio até Lages, com o objetivo de se hospedar no Hotel Fazenda, esse era o atrativo. Então, o que nós temos que compreender é que sempre haverá um ou mais atrativos. Os atrativos são aqueles produtos ou aqueles elementos que motivam o deslocamento. E é muito importante que quem faz a gestão turística entenda quais são os atrativos, o que motiva realmente as pessoas a irem até um determinado lugar. Ok? Voltamos aqui. Bom, mas o atrativo, ele se isolado e inacessível, não serve para a indústria do turismo. Então, além do atrativo, nós precisamos dos equipamentos e serviços turísticos. O que são os equipamentos e serviços turísticos? É o conjunto de edificações, de instalações e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística, como os meios de hospedagem, os serviços de alimentação, de entretenimento, de agenciamento, né, as agências receptivas ou emissivas, de informação, entre outros. Naquele exemplo que eu estava dando da pessoa que foi para Foz do Iguaçu, fica claro entender que as cascatas, né, lá a fonte e mais alguns locais, pode ter lá um templo budista, lá em Foz existe, né, um templo budista, existe a Itaipu binacional, então a Itaipu, o templo budista, alguns locais lá vinculados às águas, né, os próprios mirantes para as cascatas, enfim, tudo isso compreende são atrativos turísticos. Agora, além deles, é necessário que exista um local para as pessoas se alimentarem, um local para as pessoas dormirem, postos de informação turística, tudo isso são os equipamentos e serviços turísticos que dão suporte àquele atrativo. E além desses dois elementos, nós temos ainda a infraestrutura básica e de suporte, né, ou de apoio ao turismo. Por quê?
Porque não basta que se tenha o atrativo em um hotel. É preciso que exista energia elétrica, sistema de saneamento, uma rodoviária, um aeroporto, enfim, é preciso rodovias, né, estradas para que possa se chegar até lá. Então, além do atrativo e além desses serviços que existem, né, de apoio ao turismo, ainda existe toda uma infraestrutura básica, porque serve não só para o turismo, serve para outras finalidades também, mas que dá suporte a esse atrativo e a esses serviços. Pois bem, então a infraestrutura básica e de apoio turístico é o conjunto de obras e instalações da estrutura física de base que cria as condições para o desenvolvimento de núcleos receptores de turismo, serviços urbanos e outros, como, por exemplo, sistema de transporte, sistema médico, rede de esgoto, instalações sanitárias, saneamento básico, acesso à energia, à água potável, polícia, agência dos correios e por aí vai. Como é que você vai fazer uma reserva num hotel? Como é que um hotel vai existir se não tem telefone, não tem luz elétrica, não tem água, não tem correio? Não é possível. Então é necessário uma infraestrutura básica que dá suporte não só à indústria do turismo, mas ela é fundamental. Aqui nessa foto desse slide, né, nós temos ali uma janelinha de dentro do avião que está olhando lá para a torre de comando, né, de um aeroporto. Então não adianta existir aviões se não existe aeroportos, né? Então é preciso que tenha uma infraestrutura criada aeroportuária para que seja possível o deslocamento dos aviões, enfim, e que o turismo se realize naquela determinada região. Muito bem, gente. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre o produto turístico. Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima videoaula. Aguardo vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.